Governo de Israel aprova a ocupação integral do território da faixa de Gaza, gerando grande repercussão internacional com críticas e boicotes a Israel e até mesmo pressão interna, tanto por parte de manifestantes locais, como até mesmo do chefe do exército do país. Será que teremos um caos político e militar em Israel? Falar um pouquinho também, cara, sobre o One Piece, que por incrível que pareça está sendo utilizado como símbolo de resistência na Indonésia, entender exatamente o que está rolando no país, enquanto nós temos também o governo do Líbano concordando com o pedido dos Estados Unidos e anunciando que vai desarmar o Hezbollah, o que pode gerar uma guerra civil no país. Falar um pouquinho também, cara, sobre Viktor Orbán, que cobra lideranças europeias para que de fato se reúnam com Putin para não ficarem à parte das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que de fato estão avançando, mas com Zelensky garantindo que não vai perder nenhum território nem reconhecer território como russo. Mas ao mesmo tempo as informações não são muito positivas para o presidente ucraniano, já que a mídia coloca que muito possivelmente Putin e Trump estão tramando que a Ucrânia tenha que reconhecer a integração da Rússia, a anexação da Rússia sobre alguns territórios de Zelensky. Falar um pouquinho também, galera, sobre Aliyev e Pashinyan, Azerbaijão e Armênia, que estão firmando um acordo de paz com o apoio dos Estados Unidos. E como isso é uma grande derrota para o Putin, que vem perder uma região estratégica como a região do Cáucaso. E falar um pouquinho também sobre a recompensa que os Estados Unidos estão oferecendo para a captura de Nicolás Maduro. Estamos falando da maior recompensa da história de 50 milhões de dólares. Somadas informações divulgadas pelo New York Times, que garantem que o Trump já coordenou com o Pentágono, com o exército americano, a invasão de territórios latino-americanos que têm atuação de cartéis, eu prevejo ações militares dos Estados Unidos em países latino-americanos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Itamaraty, que convoca o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, depois de ameaças contra representantes brasileiros, e também sobre Brasil e Índia, que fazem uma reunião, concordam e visitam as mútuas, e cada vez mais a Índia se afasta dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, mês dos pais está chegando e eu tenho certeza que o seu pai deixou uma série de heranças positivas, e pelo menos o meu deixou, tá? Eu tive ali questão de valores, de princípios, mas também tive uma herança talvez não tão positiva, que é a questão da calvície. Sim, para quem não sabe, eu era totalmente calvo, passei por um processo de transplante capilar e isso fez uma mudança assim brusca na minha vida, em ganho de confiança pessoal, relações, por exemplo, profissionais. Aqui no Brasil, 50% dos homens convivem com algum tipo de calvície, e se você tem histórico familiar, a chance aumenta para 80%. Então, se você quiser, assim como eu, né, fazer um tratamento ali para evitar queda de cabelo, ou eu faço, né, para evitar que os seus antigos continuem caindo e tratar meus novos cabelinhos, faça com a referência do mercado nacional, que é o que eu faço, que é a Manual. E a Manual, só para vocês entenderem, galera, é uma plataforma de saúde que te conecta com especialistas e é super simples, tá? Você vai lá, entra no site, preenche o formulário de saúde e o médico vai avaliar o seu caso e indicar um tratamento especializado justamente para você. Fora que durante todo o período de tratamento, você ainda ganha um acompanhamento clínico especializado online para a evolução do seu processo. Lembrando que vale do caso de calvície mais simples até os casos mais avançados. Só que, claro, quanto antes você começar o tratamento, melhor, né? Se você quiser, então, assim como eu, cara, deixo para você, ó, cupom Prof. Ricardo, que te dá acesso a 40% de desconto na sua primeira compra, mais frete grátis. Ah, professor, mas eu tenho muita vergonha porque vão ver que eu estou fazendo tratamento capilar. Galera, não tem nenhum problema, tá? Até nisso a Manual pensa. E a embalagem é super discreta. Nenhum vizinho, ninguém vai ver que é um eventual tratamento capilar. Então, se você quiser herdar somente as coisas mais positivas, como questão de princípios, valores, enfim, como herança dos seus pais, tem acesso a Manual. Fez muito sentido para mim, tenho certeza que fará sentido para você também. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve a notícia, já tinha compartilhado com vocês que isso ia acontecer, da ocupação integral do território da faixa de Gaza.
O Benjamin Netanyahu ele deixou bem claro que a ideia dele não é anexar completamente o território da faixa de Gaza, mas sim ele fala que é criar uma espécie de perímetro de segurança. Segundo as palavras do próprio Benjamin Netanyahu e de membros do seu gabinete que aprovaram essa proposta, a ideia é que os planos alternativos apresentados não alcançariam a derrota do Hamas nem o retorno dos reféns. Então, o plano que eles estão desenvolvendo, que vai ser implantado em um futuro próximo, conta com um plano de ação de 4 a 5 meses, estimam-se, a criação, segundo eles, de corredores humanitários, criação de pontos ali de distribuição de alimentos, para melhorar, segundo eles, claro, né? A distribuição de alimentos, a chegada de insumos, medicamentos, água, pro território da faixa de Gaza e a ocupação integral do território, com o objetivo principal de aniquilar o Hamas. O plano ele fala em 5 ações principais: o retorno dos reféns, o desarmamento do Hamas, a desmilitarização completa da faixa de Gaza, o controle militar de Israel sobre aquelas posições e o controle político do território da faixa de Gaza, que não ficaria com Israel, ficaria com alguma organização palestina ou árabe, mas não com o Hamas e também não com a ANP. Lembrando que esse é um ponto de divergência entre Israel e os países ocidentais. A Alemanha, o Reino Unido, a França, por exemplo, que se mobilizaram em favor da criação do Estado palestino. A Alemanha oficialmente ainda não, mas fala que sanciona Israel por conta das atitudes que vem tomando. Coloca que a Autoridade Nacional Palestina, se afastar do Hamas, seria algum tipo de organismo, né, algum tipo de partido político responsável pelo controle e pela administração desse futuro Estado palestino. A ação vai começar na cidade de Gaza, que é uma cidade que tem mais ou menos 1 milhão de pessoas, e como eu falei para vocês, vai demorar de 4 a 5 meses. O próprio Hamas já se pronunciou e anunciou que isso é um crime de guerra. O Irã também se posicionou e colocou que o que Israel está fazendo é a promoção de uma limpeza étnica na região. Ah, professor, mas é claro, né? O Hamas é inimigo, o Irã é inimigo, e aí eu concordo com vocês. Às vezes fala, a gente tem que tentar ver os dois lados da história. Que Hamas, Irã, o Hezbollah, enfim, vão criticar as atitudes de Israel, convenhamos que é até natural, né? Assim como Israel critica também, são grupos rivais aí. Mas quando a gente começa a ver grupos que historicamente são aliados, parceiros de Israel, também tecendo críticas, é melhor a gente se ligar que alguma coisa mais importante pode estar acontecendo. E existiram sim momentos de resistência. A gente teve protesto, por exemplo, dos familiares dos reféns. Estimam-se, galera, que hoje ainda restem 50 reféns que estejam sob domínio do Hamas, sendo que talvez 20, 25 estejam vivos. E imaginem vocês, é o seu familiar, é a sua mãe, é seu pai, é o seu irmão, seu filho que está lá no território da faixa de Gaza. O que Israel está falando é que ele vai colocar os objetivos de resgate dos reféns, vivos ou mortos, como prioridade, com ações militares. O Hamas já falou que uma possível invasão de Israel em territórios que eles consideram como estratégicos significaria a morte desses reféns. Então, os familiares estão colocando que o Benjamin Netanyahu está querendo a obtenção de objetivos militares em primeiro lugar, em detrimento da segurança, da saúde dos familiares dos reféns, ou seja, uma coisa que eles não aceitam, e tivemos grande pressão também da comunidade internacional. Por exemplo, o próprio Reino Unido falou que é uma decisão errada e que Israel deve reconsiderar. A Dinamarca se posicionou da mesma maneira, a Alemanha foi até mais longe e falou que está boicotando, está suspendendo. Pelo menos enquanto Israel não prestar os devidos esclarecimentos e não mudar sua proposta em relação à faixa de Gaza, estão proibidas a vendas de equipamentos militares em direção ao território de Israel. Para piorar a situação, a gente começa a ter problemas até mesmo internos. Só antes, né, de falar da questão do exército, a própria ONU, por exemplo, colocou que a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, que julga ali, né, crimes contra a humanidade e tal, e que inclusive é o que a África do Sul entrou, e o Brasil também está apoiando a possibilidade de Israel estar cometendo genocídio na faixa de Gaza, a Corte Internacional de Justiça, que tem ligação com a ONU, colocou que a sua recomendação é a desocupação do território da faixa de Gaza para a promoção de 2 estados, e não a ocupação integral, ou seja, a ONU também condena essas ações. Claro que todas essas declarações, principalmente da ONU, elas são muito mais simbólicas, porque o único órgão que tem caráter, de fato, deliberativo e não consultivo, ou seja, de fazer alguma coisa, é o Conselho de Segurança, que tem Estados Unidos como um dos seus membros efetivos, que claro que vai vetar qualquer tipo de possibilidade de ação contra o Estado de Israel. A questão é que, além dessa pressão dos familiares e além da pressão de alguns países e da própria ONU, temos pressão, já não a pressão, mas pelo menos uma declaração do líder militar,
Quando a gente pega o comandante hoje das Forças Armadas de Israel, que é o Eyal Zamir, ele coloca, galera, que não pode, pelo menos a recomendação, não deve haver essa ofensiva, segundo as suas palavras. Há risco aos reféns, as tropas israelenses estão exaustas e há perigo das nossas tropas ficarem presas no território. Ou seja, é um erro essa ação militar. E por que eu falo para vocês que isso é tão perigoso assim, né? Quando a gente pega as Forças Armadas, elas não são um poder político. As Forças Armadas, muitas vezes, elas têm o monopólio do uso da força e elas respondem aos anseios do Estado. Se a gente tem, em um país como Israel, a liderança militar, o comandante das Forças Armadas, dando uma opinião, ainda mais uma opinião contrária às deliberações que foram definidas pelo gabinete e pelo primeiro-ministro, é porque há algum tipo de problema, convenhamos. E isso não é novo, hein? Eu trouxe para vocês, por exemplo, que ano passado, quando ainda nem tinha, na verdade, ano retrasado, nem tinha começado a guerra em Gaza, a Operação Tempestade Al-Aqsa, o atentado do Hamas, isso não tinha acontecido ainda, né? Que o Benjamin Netanyahu ele estava sendo pressionado por conta de escândalos de corrupção, nós tivemos membros das Forças Armadas de Israel que se recusaram a fazer o transporte do Benjamin Netanyahu para encontros diplomáticos. O Benjamin Netanyahu teve que fretar um voo comercial porque as forças militares se recusaram a fazer, porque alegavam que toda aquela reforma judicial que ele estava propondo estava transformando Israel em uma ditadura. Ou seja, há sim fortes questionamentos políticos. E entendo que o mundo ele é muito mais complexo do que o 880. Isso não quer dizer que os militares israelenses apoiam o Hamas, né? Muito pelo contrário. Mas a gente está falando, galera, de ações que estão sendo sim questionadas pelas forças. Embora isso esteja bem nítido, né, que aconteceu, o filho do Benjamin Netanyahu, que também vem participando cada vez mais da vida política do país, alega que o líder militar está pregando uma insurreição, ou seja, que ele deve ser afastado, e o Israel Katz, que é hoje o ministro da Defesa, e que apoia esse projeto do Benjamin Netanyahu, também garantiu que o exército israelense vai seguir as ordens do primeiro-ministro. Ou seja, se a decisão for a anexação, a ocupação, enfim, do território de Gaza, que assim seja. Ou seja, galera, não devemos ter notícias muito positivas, porque de fato essa ação, né, em territórios tão densamente povoados devem gerar deslocamento forçado. O Benjamin Netanyahu fala da criação daquelas cidades humanitárias. É um ponto bastante triste aí e que pode fazer com que Israel sofra bastante na mão dos países que podem até boicotar o Estado de Israel. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes e interessantes, principalmente para quem gosta aí dos animes, né, dos mangás, na Indonésia. A Indonésia, ela passa pelo seu processo de independência, né, comemora sua independência, agora no dia 17 de agosto. E desde julho, o líder, o chefe de governo do país, que é o Subianto, Prabowo Subianto, ele pede para que a galera da Indonésia hasteie a bandeira da Indonésia, que são aquelas duas listras ali, né, branca e vermelha, como uma fórmula de símbolo, de nacionalismo. A gente está aqui pela Indonésia, crescimento econômico, a Indonésia faz parte dos BRICS, grande crescimento industrial e tal. Só que o Prabowo cada vez mais vem tomando atitudes autoritárias, e aí você começa a misturar a cultura pop com questões políticas. Eles começaram a estender não exatamente só a bandeira da Indonésia, mas a bandeira de Jolly Rogers. Claro que essa bandeira faz uma rememoração, né, dos piratas, é um símbolo ali muito forte, né, de liberdade, de rebeldia e tal, e não exatamente está ligado ao One Piece, mas grande parte das bandeiras estão sendo hasteadas, além de ter, né, o Jolly Rogers ali como uma referência, também coloca o chapeuzinho, né? Eu, galera, particularmente, tá? Sei que alguns não vão me xingar aqui, ó, mas não sou muito fã de One Piece. Dragon Ball sim, hein? Dragon Ball é referência, tá? Mas One Piece não faz muito parte da minha cultura. Mas aparentemente, né, o Luffy é um cara meio que nunca vi, tá? Mas é um cara que ele se rebela contra o Estado e tal. E os indonésios curtem One Piece. Então eles estão fazendo essas manifestações como representações, né, de piratas que se erguem com um símbolo de liberdade contra o governo. Ou seja, a gente ama o nosso país, mas não ama o nosso governo. Ou seja, a cultura pop do One Piece interferindo em questões políticas da Indonésia. Interessante, né? Outra notícia, galera, bem importante, está ligado ao Líbano. Por quê? Os Estados Unidos eles estão pressionando o governo do Líbano a fazer um desarmamento do Hezbollah. Para quem não sabe, o Hezbollah ele é um grupo que surge no final da década de 70, começo da década de 80, a época da Guerra Civil do Líbano, e que Israel faz uma operação chamada de Operação Paz na Galileia. Israel tenta fazer uma ofensiva no sul do Líbano, surge um movimento de resistência que é o Hezbollah, que vai lutar contra essa ofensiva de Israel.
Desde então, o Hezbollah, com grande apoio do Irã, passa a ser não só um grupo de militância, um grupo armado, mas também um partido político. Quando eu falo para vocês que o Líbano tem rivalidades com Israel, é verdade. Mas eu diria que rivalidade mesmo, inclusive do ponto de vista bélico, é o Hezbollah com Israel. O Hezbollah é um grupo político, é um grupo armado que atua no Líbano, não é exatamente o Líbano como um todo. E o Hezbollah é visto por grande parte dos países da comunidade internacional, apesar de ser um partido político, também como um grupo terror, sabe o que eu tô falando, né? E dentro dessa premissa, os Estados Unidos falam, olha, o Líbano, se vocês querem ter uma paz com Israel, boas relações, fim das ingerências, vocês precisam desarmar o Hezbollah. Aparentemente, o Líbano acatou a ideia e vai agir num plano de desarmamento do Hezbollah. Só que a questão é que, talvez militarmente falando, o Hezbollah tenha força militar para até mesmo combater as tropas oficiais do Líbano. Então, para derrotar o Hezbollah e para combater o Líbano, talvez fosse necessário algum tipo de ingerência estrangeira. Israel, Estados Unidos, que fez esse plano, essa proposta, e aparentemente o governo do Líbano vai aceitar, é fato que a gente pode incorrer em um futuro próximo numa guerra civil no país. Além disso, galera, como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, a Europa está ficando um pouco à parte do processo de negociação entre Rússia e Ucrânia. Trouxe para vocês que o Steve Witkoff, representante ali dos Estados Unidos, negociou com o Putin e muito possivelmente no final da semana que vem devemos ter um encontro presencial entre Putin e Trump. Olha como a geopolítica é, né? O Putin aparentemente está querendo puxar para os Emirados Árabes Unidos, o Trump está querendo puxar para Roma, então já entramos no primeiro embate, né? Até o local de reunião passa a ser alvo de disputa entre os dois líderes, e talvez a gente possa ter até mesmo uma reunião trilateral, ou seja, a presença também do Zelensky, depois dessa reunião prévia entre Trump e Putin. Hoje, nessa sexta-feira, vence o prazo de 10 dias e o Putin continua fazendo os ataques, ou seja, muito possivelmente as sanções de 100%, enfim, que podem até mesmo pegar no Brasil, vão ser aplicadas mesmo. O próprio Trump falou que isso dependia muito mais do Putin do que exatamente das suas próprias decisões. Só que a reunião trilateral, prestem bem atenção, hein? Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Só que existem vários países europeus que estão interessados nesse processo. É a Polônia, são os países bálticos, é a Romênia, é a Europa que está se rearmando temendo aí o avanço dos russos. E é dentro dessa proposta que o Viktor Orbán, que é considerado o patinho feio, né, porque tem ótimas relações ali com o Putin e tudo tal, o Viktor Orbán fez uma cobrança pública. Alemanha e França, vocês que são as maiores potências europeias, vão ficar paradas? Vocês estão percebendo que eles estão fazendo uma arquitetura de como vai ser a defesa do continente europeu e a Europa não vai se mobilizar, não vai participar? Tudo isso por preconceito, palavras dele, tá? Por resistência em falar com o governo Putin. Então está na hora de você, Macron, e de você, Friedrich Merz, engolir, entre aspas, o orgulho, sentar para conversar com o Putin e colocar o que a Europa precisa para ter as suas garantias. Porque senão a Europa vai ficar afastada, vai ficar sem fazer a participação ali no processo de paz. O próprio Zelensky já tinha colocado também que ele esperava a participação de algum líder ou algumas lideranças europeias no processo de decisão. Como eu trouxe, talvez a Europa fosse parte importante mesmo da discussão. Mas penso eu, tá, que o Trump começa a perceber, pô, o processo ambíguo, né? Liderança da Alemanha, liderança da França, cada um dá palpite, dá pitaco, isso pode até mesmo afastar ou atrasar algum tipo de processo de paz. E o Trump quer porque quer que seja resolvido na próxima semana. A grande questão, que também entra numa polêmica com o Zelensky, é qual acordo que vai ser esse. Porque, de novo, temos grandes discordâncias. A mídia Bloomberg colocando isso, hein? Que a reunião, né, a ligação que a gente teve entre representantes dos Estados Unidos e o Steve Witkoff e as próprias ligações entre Putin e Trump, o Putin, segundo a mídia, tá? Ele fala demais. E que o Trump ele fica ali, né? Pô, quero falar, quero dar uma opinião, mas o Putin ele vai contando história, não sei o que lá tal, e que as ligações demoram 2, 3 horas com o Putin falando, tendo ali tradução tal, né? Para conseguir ter uma comunicação efetiva. E o Putin, ele foi editando quais eram as suas condições. Aparentemente, o que o Trump está disposto a aceitar é que a Rússia aceite, aliás, que os Estados Unidos, né, e que a Europa e que a Ucrânia tenham que aceitar que Lugansk e Donetsk são duas províncias da Rússia e que Kherson e a região de Zaporizhia, você tem um congelamento da frente de batalha. E a Crimeia também tem o reconhecimento, claro, que pertence aos russos. Segundo a Bloomberg, o Trump estaria disposto a aceitar essas condições.
ou seja, um congelamento da frente de batalha, não exatamente em todos os territórios. O problema é que a Ucrânia fala que isso não pode acontecer. O próprio Zelensky, né, ele já colocou mais de uma vez que não haverá reconhecimento de nenhum território ucraniano como sendo território russo, alegando que a Constituição ucraniana proíbe que o Executivo e o Legislativo façam algum tipo de ação que desmembre o território ucraniano, precisaria de convocação, de plebiscito, tudo tal. Fala também, cara, que várias vezes, por exemplo, né, a ideia de congelar a frente de batalha, a ideia que foi proposta é que talvez haja um congelamento para depois no futuro fazer negociações, não reconhecimento agora do território, e outras vezes, quando até mesmo o Trump, por exemplo, olha, tem que reconhecer a Crimeia, o Zelensky foi totalmente o contrário. Só que aí vocês entendem que a bola aí pode ir para a Ucrânia, ou seja, por enquanto, quem está sendo pressionado é o Putin, porque ele vem enrolando, ele não dá uma resposta efetiva, ele fala com o Trump, mas depois fala e manda míssil, manda drone e tal, no solo ucraniano. Aparentemente, o que está sendo colocado é, poxa, o Putin vai fazer essa proposta. Se o Trump aceitar, ele vai levar para o Zelensky. Zelensky, ó, essa aqui é a proposta. E aí, você vai aceitar ou não? Não vai aceitar? Então, beleza, vamos cortar ajuda militar, vamos aplicar sanções. Ou seja, pode ser que o Zelensky seja colocado contra a parede porque o Putin fez a sua proposta. Se o Trump vai aceitar, a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas como eu trago para vocês, não é que isso vai ser decidido na reunião, né, no Trump ali e Putin. Cara, isso já vem sendo acordado por diplomatas, economistas, secretários, enfim, muito antes. Então a pressão, muito possivelmente, vai recair sobre o governo ucraniano. Outra notícia, cara, é bastante interessante, eu venho trazendo para vocês, né? O Cáucaso é uma região super estratégica, antiga região que pertencia à União Soviética. A gente fala de países como Geórgia, como Armênia, como Azerbaijão. E essa região, se a gente for fazer uma geopolítica bem simplesinha, bem didática aqui para vocês, o Azerbaijão, ele mantinha médias relações, vamos colocar assim, vai, um respeito mútuo com o governo Putin, com a Rússia, mas tem ótimas relações com a Turquia, que tem uma grande potência regional. Já a Armênia é uma histórica aliada dos russos e existia entre a Armênia e Azerbaijão uma disputa pelo território de Nagorno-Karabakh. A ideia era que a Armênia seria defendida pelos russos e o Azerbaijão seria defendido, né, pelos turcos. Desde que estourou a guerra Rússia-Ucrânia, o apoio militar à Armênia foi reduzindo. Fato é, galera, que os azeres, o Azerbaijão conseguiu dominar grande parte ali do território de Nagorno-Karabakh e a Armênia se sentiu afastada, se sentiu excluída, se sentiu negligenciada do apoio que teria sido prometido pelo governo Putin. Pois bem, galera, no final das contas, a relação entre Armênia e Rússia piorou bastante, porém, esse ano a relação entre Azerbaijão e Rússia também piorou. Tanto por conta do acidente aéreo, em que forças russas atiraram contra o avião comercial do Azerbaijão, e o Azerbaijão fala que até agora não houve maiores explicações sobre o acontecimento, que a Rússia não prestou, não pediu desculpas oficiais e tal, e também por conta de supostas perseguições de azeres na Rússia. O Azerbaijão fala que a Rússia faz uma perseguição étnica contra azeres, prisões, enfim, só por conta da sua etnia e não exatamente por crimes que tenham sido cometidos previamente. Fato é, cara, que o Aliyev, ele já começa, que é o líder, né, do Azerbaijão, se aproximar da Ucrânia, se aproximar do Ocidente, e talvez o mais sintomático disso, de como a Rússia está perdendo a sua influência no Cáucaso, é que, muito possivelmente, não sei quando você está vendo esse vídeo, né, mas hoje mesmo, a gente vai ter nessa sexta-feira um acordo assinado entre Aliyev e Pashinyan, Armênia e Azerbaijão, para regulação, para definição das fronteiras acerca do território de Nagorno-Karabakh e, eventualmente, até a construção de linhas, de redes de transporte financiadas e colaboradas ali junto com os Estados Unidos, mostrando o aumento da influência do Trump na região do Cáucaso, que é um bolsão, uma região estratégica, um nó geográfico e um bolsão de combustíveis fósseis, principalmente na região do Azerbaijão. Ou seja, o Putin perdendo sua influência numa região que é tão estratégica para os russos. Outra notícia que era bastante importante está ligado à maior recompensa da história dos Estados Unidos. Estamos falando do governo Trump que mudou ali o seu patamar de financiamento, né, o seu patamar de prêmio, para quem trouxer informações ou até mesmo levar à prisão de Nicolás Maduro. 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Todos esses que você está pensando, tá? Saddam Hussein, Bin Laden, todos esses, a proposta, o prêmio era menor, mesmo corrigido pela inflação, porque, claro, né, muito mais tempo atrás, mesmo corrigido pela inflação, daria 40 e tal, que é menos do que oferecido pelo Nicolás Maduro.
A própria Pambond, por exemplo, lembrando que o Biden ele já tinha feito nessa proposta aí de captura, mas o Biden oferecia só 25 milhões. A Pambond, que é hoje a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, coloca que o Nicolás Maduro é um dos maiores traficantes do mundo e utiliza organizações terror estrangeiras para trazer drogas letais e violência para o nosso país. Ela alega que apreendeu cerca de 700 milhões de dólares só nos últimos anos, ligados ao Nicolás Maduro, em forma de joias, jatos e veículos automotivos. A alegação é que o Nicolás Maduro ele é líder do Cartel de los Soles, e por isso ele estaria atuando para promover a inserção de drogas, de grupos ali, né, como a ligação com o Tren Aragua, por exemplo, que seriam todos grupos que estariam promovendo a violência e o aumento da utilização de droga nos Estados Unidos. Vale lembrar, galera, que o Trump ele fez uma série de políticas de reconhecimento que esses grupos eram grupos terror, e isso pode causar algumas mudanças que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Professor, mas deixa eu ver se eu entendi então. Quer dizer que o Nicolás Maduro, que todo mundo sabe onde tá, ele tá ali na Venezuela, né, beleza, tal, presidente do país, tem informações aí que podem levar a 50 milhões de dólares. O que isso muda, né? Isso muda na prática alguma coisa? Eu diria que muda um pouco de medo que o Nicolás Maduro pode ficar. Em que sentido? Que era 50 milhões de dólares não é um dinheiro desprezível. Pode ter a atuação de um grupo de mercenários que vai fazer a captura do Nicolás Maduro? Eu acho difícil, mas eventualmente por 50 milhões de dólares, quem sabe? Ou então, por exemplo, o Nicolás Maduro vai fazer uma viagem internacional. Quem garante, por exemplo, que o piloto não pode fazer de conluio ali com seguranças para fazer, por exemplo, a sua transferência, eventualmente, ao invés de levar para a Rússia, para a China, que será visita, fazer um desvio de rota para ser preso nos Estados Unidos e ter essa captura de 50 milhões de dólares. Então, no mínimo, um medo em Nicolás Maduro, claro que vai ser colocado. Mas eu quero dar essa informação junto com outra que foi divulgada pelo New York Times, porque tem sim total relação. Eu venho trazendo para vocês, quem é velho de guerra aqui do canal sabe, os Estados Unidos eles estão colocando uma série de grupos ali ligados ao narco-tananã, como grupos terror tananã também. Galera, vocês sabem que a nossa plataforma não gosta muito dessas palavras, não muito family friend. Professor, e daí, né? E daí que com essas ações, os Estados Unidos, ele justifica intervenções estrangeiras. Quando a gente pega, por exemplo, a ação que os Estados Unidos fez, por exemplo, na Síria, a alegação é que ali existia o ISIS, que era um grupo terror, então, mesmo sem autorização da ONU, se tiver aprovação do Congresso norte-americano, pode ter algum tipo de ação estrangeira, mesmo sem autorização de membros da comunidade internacional. Quando, hoje, os cartéis mexicanos são deliberados como os grupos terror, eu trouxe tomar cuidado, porque isso pode significar no futuro algum tipo de intervenção militar. Quando os cartéis colombianos, ou os cartéis, por exemplo, na Venezuela, ou os grupos guerrilheiros, são tratados dessa forma, isso também pode significar. Querendo ou não, galera, eu não vou nem falar o nome, porque aí a plataforma não gosta mesmo. Sabe aquela organização de 3 letras? O P... Aí tem o C, enfim, e o C de novo. Esse grupo também houve ali, galera, coordenação nesse ano, para talvez considerar como um grupo terror, enfim, pelos Estados Unidos. Hoje saiu no New York Times, não é qualquer mídia, hein? New York Times, dando conta que o Trump já deu ordem para uso de forças militares contra cartéis na América Latina. A ideia é que o Pentágono já teria autorização para deslocar força para ações marítimas e terrestres no México e também na Venezuela. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos não quis comentar sobre o fato, mas foi o que a mídia New York Times compartilhou. A Claudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, falou que ela foi informada desse fato e que por enquanto ela não se preocupa, mas que ela tem certeza que o México não abre mão da sua soberania e não vai permitir nenhum tipo de ação militar estrangeira no seu território. Vocês não acham estranho? No mesmo dia em que o Nicolás Maduro tem a sua recompensa aumentada para 50 milhões de dólares, e ele está sendo considerado como um líder aí do narco, a gente tem a mídia New York Times, que não é uma mídia desprezível nos Estados Unidos, divulgando as informações que o Trump autorizou o uso de força, intervenção militar estrangeira, mobilização de tropas pelo Pentágono. Claro, não é simples, né? O Trump não é o ditador do país. Ele precisaria ter autorização do Congresso, pelo menos teoricamente. Mas se rolasse autorização do Congresso, já existe uma mobilização, segundo o New York Times, para intervenção estrangeira no território mexicano e no território venezuelano. E quem sabe em outros países, hein? Que de fato é uma informação que preocupa aí para os países latino-americanos.
Outra notícia, galera, bastante relevante, está ligado ao Itamaraty, ou seja, o nosso órgão responsável pelas relações exteriores, que identificou ou convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. Por quê, professor? Os Estados Unidos, eu trouxe para vocês em vídeos passados também, colocou, depois que o Bolsonaro teve a sua prisão domiciliar decretada, uma informação bastante polêmica, né? Ou falas bastante polêmicas. Dando conta, por exemplo, segundo as palavras, né? Que o Alexandre de Moraes é o arquiteto da censura contra o Bolsonaro e que aliados do Alexandre de Moraes e também outras pessoas podem ser punidas. O próprio Flávio Dino, quer você concorde, quer você não, né? De novo, galera, meu canal não é sobre política, é sobre implicações geopolíticas do fato, colocou que, pela visão do governo brasileiro, não cabe a embaixadas ficar fazendo ameaças contra representantes jurídicos, políticos de outro país. Por isso, o Brasil convocou o chefe da embaixada para prestar os devidos esclarecimentos, colocando que o Brasil está disposto a renegociar tarifas, eventualmente até colocando, né, alguns recursos que sejam estratégicos para os Estados Unidos, que o Brasil está disposto a prestar os devidos esclarecimentos sobre o processo que corre ali contra o Bolsonaro, mas que não vê essa abertura por parte do governo americano, mas que não vai aceitar ameaças ou ingerências em solo brasileiro. E aí, pessoal, o Brasil fez certo ou não, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma ligação importante entre Lula e Narendra Modi. Nessa ligação, a gente teve a confirmação que o Brasil, o Lula, na verdade, vai fazer uma visita à Índia, muito possivelmente no começo do ano que vem, e foi uma ligação que eu diria uma ligação de convergência, de uma Índia que sempre foi um pouco mais em cima do muro. Quando eu falo em cima do muro, não no sentido ruim da coisa, né? Mas no sentido que negociava com os dois lados. Mas que com as ameaças do Trump, olha, tem que boicotar os russos, não vou aceitar que você negocie petróleo, a gente vai colocar multas, taxas de 35%, a Índia vem se voltando contra os americanos. Já anunciou, por exemplo, que vai deixar de comprar equipamentos militares dos Estados Unidos e anunciou visita à China, coisa que não acontecia há 7 anos que o Narendra Modi não visitava o território chinês. E nos acordos nas ligações com o Brasil, os indianos falaram sobre ampliar o comércio para pelo menos aí 20 bilhões de dólares em um futuro próximo, o combate ao unilateralismo, citando nominalmente, né, o Trump como responsável pela promoção desse unilateralismo, falando da possibilidade de integração do Mercosul e da própria Índia, e da ideia de integrar o PIX e o UPI, que é mais ou menos ali o dispositivo similar ao PIX que corre na Índia, que também é alvo de críticas por parte do governo Trump. Além disso, o Brasil esse ano, ele finaliza no final do ano a sua presidência dos BRICS e o próximo país é a Índia. Então vai ser quase como se fosse uma passagem de bastão da liderança dos BRICS e as propostas que vão ser colocadas pelo grupo. Ou seja, como eu trago para vocês, a China defendeu o Brasil, a Rússia falou que os Estados Unidos estão uma postura neocolonialista, né, com o Brasil, e a Índia também agora se aproxima do território brasileiro. Será, galera, que a salvação, entre aspas, do Brasil vai ser focar suas atenções nos BRICS? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.